Sou hipertenso. E agora? Se você recebeu esse vídeo, é porque eu tenho um diagnóstico novo de hipertensão que eu fiz, ou porque você já chegou para consultar em primeira consulta comigo e já tinha esse diagnóstico de hipertensão e a gente está aqui para controlar. Esse vídeo tem por objetivo te ajudar com as medidas não farmacológicas e te ensinar o que fazer em determinadas situações, certo? Então, bora lá. Bom, a primeira coisa é explicar por que a gente fica hipertenso. Existem alguns fatores externos, como o sedentarismo, o consumo exagerado de sal, um aumento de peso, uma dieta inadequada e o excesso de álcool que acabam enrijecendo seus vasos sanguíneos e facilitando que você fique hipertenso. Existem também fatores internos que a gente não pode lutar contra, né? E aí a genética entra com muita força. Então, se você tem familiares hipertensos, provavelmente existe uma carga genética que está fazendo com que seus vasos sanguíneos se enrijeçam mais facilmente na presença dos fatores que são externos a você, certo? Então, a parte da genética, quando você tem ela alterada, você precisa cuidar ainda mais dos fatores que são modificados, os que eu citei mais acima. O que você deve fazer quando você esquece de tomar a medicação? Caso ainda esteja próximo do horário, você pode tomar o mais rápido possível a medicação e aí só tomar no próximo horário. Mas, se estiver mais próximo de tomar a próxima dose, você adianta a próxima dose e aí, a partir do dia seguinte, você continua com o seu horário habitual da medicação. Não dobre a dose, vai dar problema, tá certo? E quando você tem um pico de pressão, o que é que você deve fazer? A gente tem que avaliar muito bem qual é a situação. Então, se você mediu a pressão e ela estava ocasionalmente alta, por exemplo, tem alguém medindo na sua família, você vai lá, eu quero medir. E ela faz um pico de pressão, um 15, um 16, né, ou mais, você precisa se acalmar e tentar medir novamente a pressão em mais ou menos 30 minutos. E para isso você tem que lembrar de algumas coisas. Você tem que esvaziar a bexiga, tem que descruzar as pernas, não pode ter tomado café, não pode ter comido próximo à hora de medir, porque isso pode influenciar na medida. A pressão controlou? Maravilha. Continua alta e às vezes até aumentou, aí é importante procurar um pronto-socorro. Agora, se a pressão alta vem com sintomas, dependendo do sintoma, você pode tentar tratar o sintoma. Então, por exemplo, se você está com pressão alta e com dor de cabeça, você pode tomar uma medicação para dor de cabeça e medir a pressão em seguida. Depois que a dor de cabeça passar. Se a pressão regulou, ótimo, excelente, pode ficar em casa. Agora, se você tem uma dor de cabeça, toma medicação, a pressão está alta, a dor de cabeça não passa, você tem que ir ao pronto-socorro. E, outro caso, se você toma medicação para dor de cabeça, a dor de cabeça passa, mas a pressão ainda continua alta, isso às vezes indica que a sua medicação da pressão ainda não está numa dose adequada, né? E precisa retornar para a gente conversar um pouquinho mais, certo? Então, se o sintoma persistir ou se a pressão persistir alta, o ideal é procurar um pronto-socorro. Agora, existem alguns sintomas que você não pode esperar. Então, se você tiver dor no peito, alteração do nível de consciência, perdeu força de algum dos lados, está com certa dificuldade de falar, a memória ficou ruim de forma aguda, precisa ir imediatamente ao pronto-socorro, que pode ser uma urgência, precisa ser investigado, tá bom? E uma das coisas mais importantes no controle da pressão são as medidas não farmacológicas. Então, o controle da pressão passa longe de ser só com o uso de medicação. Você precisa usar a medicação, precisa se alimentar bem e fazer atividade física para ter um controle ideal da sua pressão arterial. Então, a primeira coisa que a gente vai observar é o seu IMC. Se estiver entre 20% e 25%, aí provavelmente você está num peso bom e não precisa mais perder peso. Se a sua gordura corporal, na bioimpedância, estiver entre 20% e 32%, você for mulher, está ok. Se estiver entre 10% e 22%, você for homem, também está ok. Qualquer coisa acima dessas medidas, se você perder peso e perder percentual de gordura, provavelmente sua pressão também vai tender a ficar mais bem controlada.
Outra medida é a atividade física. Você deve fazer no mínimo 3 vezes semanas, numa intensidade moderada e por pelo menos 150 minutos por semana. Deixa eu explicar melhor. Então, por exemplo, se você quer ir 3 vezes na semana fazer atividade física, você pode ir 3 vezes de 50 minutos. E 50 minutos vezes 3 dá 150 minutos, que é o total na semana mínimo que você deve fazer. Se você quiser fazer em 5 vezes, você pode dividir em 5 de 30 minutos. Mas a intensidade, ela precisa ser moderada. O que é uma intensidade moderada? Então, vou dar um exemplo. Uma caminhada. Se você estiver caminhando e conseguir conversar livremente, é porque está devagar, a intensidade está leve. Para aumentar para moderada, você vai prestar atenção quando você tentar falar, se você entrecortar um pouco a voz, é porque está moderado. E se você não conseguir falar, está intenso. Então vamos lembrar que 150, 3 vezes na semana em moderado, é o mínimo. Desculpa. Se você conseguir fazer mais tempo, é melhor, certo? A intensidade maior também é melhor para ajudar no controle da pressão. A outra coisa que você deve fazer é controlar a quantidade de sal. Se você come mais de 5 gramas de sal de cozinha por dia, provavelmente está tendo um impacto negativo no controle da sua pressão arterial. Para facilitar um pouco o entendimento, 5 gramas de sal cabe numa colherzinha de chá. A colher de chá é aquela que é um pouco maior que a de café. Lembra de café? A de café ela é bem pequenininha. Já a de chá ela é um pouco maior que a de café, mas ela ainda é pequena, certo? Você tem que ter muito cuidado com os alimentos industrializados. Por quê? Os alimentos industrializados já têm sódio na composição. E esse sódio é sal, certo, gente? Você pode reduzir o consumo, né, da bebida alcoólica. Lembra, gente, o ideal é não beber de jeito nenhum. Mas se for para beber, mulher, no máximo 1 dose, homem, no máximo 2 doses. O que é uma dose? Uma dose é uma dose de bebida quente, aquela clássica que vem no copinho, você coloca lá no uísque, né? Uma latinha de cerveja de 350 ml ou uma taça de vinho de 100 ml. Essas quantidades de bebida aí se equivalem em quantidade de álcool e é uma dose de bebida alcoólica. Passou de 1 dose para mulher ou de 2 doses para homem, a pressão já começa a subir. Então, bora lembrar, gente, o melhor é não beber de jeito nenhum. Deixa para lá isso aí. A outra coisa é você cessar o tabagismo e tentar um controle melhor do estresse. Né? Tanto o tabagismo quanto o estresse têm um poder de enrijecer um pouco mais os seus vasos sanguíneos e fazer com que sua pressão fique mais difícil de controlar. Bom, gente, com esse vídeo, né, eu espero ter ajudado vocês a relembrar das orientações que foram dadas em consultório e que lhes ajudem a manter o melhor controle da pressão arterial. O controle da pressão muitas vezes é desafiador, porque às vezes as pessoas costumam achar que só o remédio é o suficiente. O remédio ajuda muito, ajuda bastante, mas o controle que a gente quer é o controle tirando o que causou, os fatores causais da hipertensão. Aí sim você consegue fazer uma reversão, uma melhoria da distensibilidade dos seus vasos sanguíneos e você vai conseguir ter mais vida por mais tempo, com qualidade, livre de doença, que é o grande objetivo de quando você chega aqui no meu consultório, tá bom? Vem pro cardio que a gente explica.